Hoje, na segunda aula do nosso curso, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre operadores lógicos, sobre variáveis booleanas. Isso tudo para que nós consigamos controlar o fluxo da nossa aplicação. O que vem a ser isso? Controlar o fluxo da nossa aplicação. Então, continua na aula que você vai entender logo logo. Você já se deparou com uma tela de login para você conseguir acessar seus e-mails, né? Acredito eu que todo mundo tenha visto isso. Então, um exemplo prático do que vem a ser um fluxo seria uma tela de login de e-mail. Seria mais ou menos a ideia: se você já acessou, você vai pegar a lista de e-mails. Caso você ainda não tenha acessado, vai exibir a tela para que você consiga acessar seus e-mails. Repare que nós utilizamos condições todos os dias praticamente, né? Vamos supor, se estiver chovendo, eu uso guarda-chuva. Se não, eu não uso guarda-chuva. Então, reparem bem nessas palavras, se não. Então, vamos trazer um pouquinho para a programação, tá? Vamos na prática, que eu acho que é um pouquinho mais fácil de compreender a ideia. Bom, aqui eu tenho um código vazio, né? Eu estou usando o VS Code, tá? E como é que funcionaria isso na prática? Imagina que eu tenho duas constantes. Uma recebe A, uma recebe B, tá? E eu quero saber se o A for maior do que B. Então, eu vou simplesmente perguntar: A é maior do que B? Se for maior do que B, eu vou pedir para imprimir na tela que o A é maior do que B. Então, aqui, Então, repare que quando eu peço para executar, nada acontece. Por que nada acontece? Porque aqui eu só coloquei uma condição, né? Se o A for maior do que B. Só que o A é menor do que B. Vamos supor, se eu coloco o número 3, aí já imprimiu, tá? Então, o if vai fazer isso. Se uma condição se satisfazer, né? Ou seja, se for verdadeira, ela vai entrar aqui dentro. Se não, ela não entra, tá? Vamos lá. Se não, igual eu mencionei, eu posso colocar da seguinte forma. Pegar a mesma frase aqui, só que inverter, né? Então, se o A for maior do que B, vai imprimir. O A é maior do que B. Se o B for maior do que A, ou seja, se não, o que vai acontecer? B é maior do que A, tá certo? Mas reparem que aqui vai ter uma falha na nossa lógica, né? Aqui o A é maior do que B. Se eu inverter, se eu colocar o número maior para o B, vai falar aqui para mim que o B é maior do que A. Só que e se eles forem iguais? O que vai acontecer aqui? Vai falhar, né? Porque aqui eu estou simplesmente vendo a condição, se o A é maior do que B. Se não, ou seja, esse se não, ele abrange qualquer coisa que não seja A maior do que B, tá? Então, sempre que o A não for maior do que B, ele vai imprimir que B é maior do que A. E aqui no caso não é, tá? Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado para que você pense em todas as condições, né? E organize o seu código de uma forma correta, tá? Para que não deixe brechas dessa forma igual eu coloquei aqui intencionalmente, né? Então aqui o que a gente pode fazer? A mesma coisa. Se o B for maior do que A, certo? Então, o que vai acontecer agora aqui quando eu executar o código? Nada, porque eu só tenho essas duas condições. Se o A for maior do que B, se o B for maior do que A, tá? E eu posso ainda adicionar aqui uma terceira condição, se o A for igual a B. Então, aqui eu posso até aproveitar aqui o mesmo código, tá? A é igual a B, certo? Então, aqui ele imprimiu. A é igual a B. Bom, como vocês viram anteriormente, o else não deu muito certo. Mas por que o else não deu muito certo? Por causa da maneira que a gente escreveu o código, né? Porque repara, aqui o if, ele tem uma condição. Se eu coloco o else, qualquer coisa que não for dessa condição, que for ao contrário, por exemplo, se o A for igual a B ou se o A for menor do que B, ele vai executar no else, que foi o caso que aconteceu. Mas a gente pode utilizar o else acompanhado de um if. Igual aqui, por exemplo, se o A for maior do que B, né? Então ele executa isso. Else, ele entra aqui. Aí ele vai fazer uma nova verificação. Se o B for maior do que A, ou seja, ao contrário, ele vai entrar nessa condição.
Aqui, de 3 condições possíveis, eu tenho 2. Aí, a partir daqui, eu posso simplesmente colocar um else. Então, como é que vai acontecer aqui? Ele vai verificar se essa condição ela vai ser satisfeita. Se for, ele vai imprimir isso. Se essa condição não for satisfeita, ele vai verificar se essa vai ser satisfeita ou não, né? Vai ser verdadeira ou não. Caso essa também não seja verdadeira, aí ele entra aqui. Então, esses daqui são os principais comandos lógicos quando nós queremos ter condições de fazer fluxos, tá? Que é o if e o else. E o que a gente consegue verificar com JavaScript? A gente pode verificar se o número é maior, tá? Vou escrevendo aqui na tela. Se o número é menor. Se o número é maior ou igual. Maior ou igual. A gente coloca, na matemática, um tracinho embaixo do maior, né? Mas aqui na programação a gente coloca esse maior ou igual dessa forma, tá? A gente consegue ver se o número é menor ou igual. Colocar isso aqui tudo em um comentário dessa forma, para ficar um pouquinho mais fácil aí de vocês poderem ver, tá? E eu posso colocar o igual. O igual tem 2 maneiras de se colocar igual. Com 2 símbolos só ou com 3, tá? Como é que isso funciona? Se eu colocar aqui 1 é igual a 1, console.log. Bom, então aqui só lembrando, os tipos de variáveis primitivos no JavaScript são número, string, né, e booleano, certo? Então aqui reparem que 1 não é igual a esse 1 na verdade, ou é, depende da lógica que você quer. Se você quiser, tanto faz se a pessoa colocou string, número, e você quer ver se o valor 1 é igual a 1, tudo bem, ele é verdadeiro. Então, se você utilizar dessa forma, vai estar correto, tá? Mas às vezes você quer saber se o 1 é igual a 1 numérico também. Então aqui ele vai verificar só o valor, tá? Quando eu coloco mais um igual aqui, aí já verifica o tipo também. Pode ver que já ficou falso, tá? Da mesma forma acontece se eu colocar 1 igual a true. True é verdadeiro em inglês, tá? A gente vai ver um pouquinho também sobre isso. Então, se eu coloco aqui 1 é igual a true, ele aceita também, porque o true é considerado como 1, tá? Na programação. Se eu coloco 3 vezes, vai dar falso, porque aqui é número e aqui é booleano. Se eu coloco, por exemplo, igual a falso, é falso, né? Falso é considerado 0. Se eu coloco igual dessa forma, também vai retornar falso, tá? Mas se eu coloco 0, já retorna verdadeiro. Tome bastante cuidado com isso. A gente acaba utilizando mais esses 3 iguais para garantir que o valor, que a variável esteja no tipo correto, né? E que chegue no valor correto. Mas também não é muito incomum o uso desses 2 iguais. Por exemplo, acontece às vezes de um dado estar chegando de uma URL, então ela chega como texto no seu código, e você quer verificar se aquele valor é 1, por exemplo. Então ela chega como string e você consegue fazer a verificação usando 2 iguais, tá? Assim, faltou um muito importante também, que é o diferente. E o diferente também é a mesma forma. Então, como é que vai ficar o diferente? Eu coloco uma exclamação igual, significa que é diferente, tá? Ou exclamação igual, igual, que tem que ser diferente o tipo e o valor. Como é que vai funcionar esse diferente se eu fizer dessa forma aqui? Ele vai retornar falso. Por quê? Porque ele vai considerar que eles são iguais. Lembra, né? Igual a gente utilizou aqui, tá? Agora, se eu faço assim, ele já considera verdadeiro. Ou seja, ele vai considerar que isso daqui é falso, tá? Por quê? Porque ele está considerando também o tipo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os operadores lógicos e, ou e not. Existem outros, tá? Outros operadores como XOR, como o NAND e enfim, existem alguns outros, mas os principais são esses daqui. Então aqui muitas vezes a gente quer saber o seguinte, vamos supor, se for final de semana e está fazendo sol, eu vou para a praia,
tá? Então tem que ter duas condições, porque se tiver final de semana, mas estiver chovendo, eu não vou para a praia. Se não for final de semana e estiver sol, eu também não vou, né? Porque eu só vou se for final de semana e se estiver chovendo. Então como é que funciona aqui esse e? Vamos ver aqui. Vamos para um exemplo. Eu criei uma função que ela vai me retornar se um número é par ou se ela não é par, né? Se ela é ímpar no caso. Então aqui no caso, par, ela vai receber aqui um número qualquer que eu vou passar por parâmetro. Se esse número, isso daqui significa mod, tá? Mod assim, né? MOD. O que vem a ser o mod? É o resto da divisão, tá? Então aqui, se o resto da divisão de n por 2 for igual a 0, ou seja, é par, igual 2 dividido por 2 dá 1 e o resto 0. 4 dividido por 2, né, dá 2 e o resto 0. Então, se for 0, é sinal que é par. Tá? Então, essa função vai retornar true se o resto da divisão por 2 for igual a 0. Caso contrário, ele vai receber falso. Como o return ele já vai retornar um valor, ou seja, ele cessa o processamento da minha função assim que ele aparece, então o que vai acontecer aqui? Se for par, ele simplesmente já sai e retorna true. Tá? Por isso que aqui eu não precisei usar o else. Eu estou escrevendo dessa forma porque também é muito comum vocês verem funções dessa forma. Então vamos lá. Eu criei aqui duas constantes, uma a, que recebe o valor 2, e uma b, que recebe o valor 4. A minha primeira condição aqui, eu coloquei como exemplo 1, eu vou verificar se ambas são par, ou seja, se o a for par e se o b for par, ele vai imprimir isso daqui para mim, tá? Já aqui, se o a for par ou o b for par, o que significa ou? Significa que um dos dois tem que ser par. No caso aqui, um dos dois tem que ser verdadeiro para eu entrar aqui. Se ambos forem falso, eu não entro, tá? Então aqui, todos que tiverem o e tem que ser verdadeiro, tá? Então aqui ambos tem que ser verdadeiro. Aqui no ou não, um só. Aqui já é o contrário, eu estou verificando se eles são ímpares. Ou seja, o não, lembra do não? Se o número for par, a função vai retornar verdadeiro, só que isso daqui, esse operador aqui vai inverter o valor. Então, se é verdadeiro, vai ficar falso. Ou, ao contrário, se for falso, vai ficar verdadeiro. E aqui da mesma forma. Então, para eu entrar aqui e falar que os dois são ímpares, ambos não podem ser par, tá? Então, eu simplesmente inverto a minha função. Ao invés de criar uma outra função aqui, que eu poderia fazer também. Mas aqui, como exemplo, eu estou apenas demonstrando aqui o não. E aqui, da mesma forma, só que com o ou. Então, se um dos números forem ímpar, vai entrar aqui, tá? Então, vamos ver aqui como é que isso vai acontecer. Vou pagar aqui o meu resultado. Aqui, reparem, 2 e 4, ambos são pares, certo? Ó. A e B são pares, A ou B são pares. Então, por que isso aconteceu? Repara aqui que o A é par, o B é par. Então, satisfez isso daqui, virou true, né? Virou uma função só, uma expressão lógica que nós chamamos e o resultado foi true. Então, entrou aqui, tá? Porque ambos são pares. Da mesma forma aqui, ambos são pares. Então, como esse ou esse, né? Pelo menos um tinha que satisfazer, os dois satisfazeram essa função, então aqui eu entro aqui também. Agora, repara que aqui já não. Por quê? É par? É par. Então, eu estou vendo o contrário para saber se é ímpar. Então, aqui ficou false. E aqui também ficou false, tá? Então, não entrou aqui. E da mesma forma aqui. Como os dois são pares, nenhum é ímpar, então acabou não entrando aqui. Então, vamos voltar aqui. Vamos transformar o A em ímpar. Vamos ver o que acontece. Deixa eu só limpar o console aqui. Quando eu executo, repara o que acontece aqui. 2, né? Ó, A ou B são pares, A ou B são ímpares. Então, repara, aqui eu preciso dos dois números pares. Ficou descartado. Um deles tem que ser par. Sim, um deles é par, né? No caso aqui, o B. Aqui os dois tem que ser ímpar. Não funcionou também. Aqui, um dos dois tem que ser ímpar, que no caso aqui é o A. Então, repara que isso daqui retornou false, tá? Ele não imprimiu o exemplo 1. E o exemplo 3 também ficou falso. Ele não
imprimiu aqui o exemplo 3, tá? E aqui no caso, se eu colocar dois números ímpares, aí, opa, deixa eu só limpar aqui para não confundir, né? O que que vai acontecer? Ele vai imprimir simplesmente o 3 e o 4, tá? Porque é o inverso, né? São ímpares. Então aqui ambos são ímpares e aqui pelo menos um é ímpar. Então aqui eu sugiro 2 exercícios para vocês conseguirem resolver. As aulas vão ser publicadas sempre às terças-feiras. Eu vou colocar elas sempre às 11h30 da manhã. Próxima aula sempre a gente vai solucionar os problemas da aula anterior. Então vamos lá, o primeiro problema. Receba uma variável declarada com o nome admin. Se admin for verdadeiro, escreva na tela painel de administrador. Caso contrário, escreva acesso restrito, tá? Então, um simples if já resolve, if else aqui no caso, né? Fica aí uma dica. Aqui o segundo exercício, receba 3 números A, B e C e você tem que escrever na tela qual desses 3 números é o maior, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas também é bem simples. Tá? Igual eu falei, muitas vezes vocês podem achar um pouquinho complicado, não ter entendido, mas dá uma pesquisada, corre atrás, vocês conseguem resolver. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, se você quiser material para estudar, enfim, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, agradeço demais a audiência, se você não for inscrito ainda, não se esquece de se inscrever. E terça-feira a gente tem mais aula, tá? Quinta-feira também eu vou postar algum vídeo, ainda vou definir aqui qual que vai ser o tema, mas terça-feira a gente vai ter a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre vetores, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.